Família, acabou. Essa série que causou tanta discussão na internet. Demolidor, né? Born Again, ou Renascido, né? Diga como quiser. Segunda temporada. É uma coisa bem interessante ressaltar aqui, porque eu tenho uma história muito grande com a série Demolidor, a da Netflix mesmo. Já falei inúmeras vezes aqui no canal, é a minha série favorita de todos os tempos. Não só de super-herói, no geral mesmo. Acho aquela série muito boa, sensacional mesmo. E eu acho que ela acabou, né, acho que no seu ápice com aquela terceira temporada, que é simplesmente maravilhosa. E logo depois ela foi cancelada, pá. E o Born Again, né, a primeira temporada agora falando, ele vem com essa missão muito difícil, porque ele vem depois de uma temporada que é a terceira da Netflix. E é uma série que ela vem com problemas de produção, né, isso é aparente. E talvez por a gente ter saído daquilo e ter vindo para a primeira temporada do Born Again, houve sim uma recepção um pouco mais mista. Embora eu falo desde que lançou que eu fiquei muito satisfeito com o resultado, exatamente porque a gente estava brigando para ter algo que fosse algo que você visse e falasse: isto daqui é uma continuação da Netflix. Porque, de início, os caras iriam só trazer o trator de volta, iriam esquecer a existência da Netflix. E a gente conseguiu fazer com que, não, a gente vai... Não, vocês não vão trazer o trator, vão trazer o Charlie Cox para ser o Demolidor. Depois, a gente conseguiu fazer com que eles continuassem a história que foi contada lá na Netflix. Porque eles queriam trazer o Charlie Cox, mas não, outro Demolidor, outra história, não. A gente falou, não, a gente quer a continuação daquela história, conseguimos. E mais, a gente conseguiu que a Disney fizesse uma continuação daquela história rated R, mais 18. Antes era impossível essa possibilidade. Volta ali uns 3 anos no tempo, a Disney jamais faria um projeto mais 18. E a gente está vivendo agora no mundo em que não só a Disney fez essa sequência da Netflix com os mesmos atores, como colocou ali no lado a classificação mais 18 pra série. Tipo, porra, pra mim é uma enorme vitória o que os caras fizeram ali. Então, tipo assim, eu entendo, é uma baixa da Netflix, mas, cara, a gente conseguiu trazer aquele mundo de volta, aqueles personagens, a gente conseguiu trazer algo que é digno da Netflix, né? Que está na mesma pegada, está na mesma sintonia. Só por isso que, tipo assim, pra mim foi um excelente resultado aquela primeira temporada, gostei bastante dela, tem crítica aqui no canal, né? Enfim, mas e a segunda, né? Agora a pergunta era, a primeira temporada ela ser um nível abaixo, tudo bem, porque a gente veio ali de um problema de produção complicado. Mas agora não tem essa desculpa, os caras vão conseguir trazer uma régua acima. Enfim, é o que eu vou responder aqui agora no Eigarcos. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Acho que vocês não devem. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Enfim, né, como eu disse anteriormente, a primeira temporada veio com problemas de produção, né, e a segunda ela já não teria mais isso. Então, tipo assim, se exigia um nível a mais dessa temporada, e que, em minha opinião, sim, foi entregue muito bem. A primeira temporada da Disney Plus, né, ela sofreu de várias críticas, muitas eu acho que foram até meio exageradas, pra falar a verdade. Mas, agora, eu acho que boa parte dessas críticas acabam se consertando, né, naturalmente. Você vai ter uma presença em peso ali, né, do elenco original, né, que é o Matt Murdock, Karen Page, o Wilson Fisk, Mercenário. Todo mundo vai estar aqui muito em voga, então a galera achou mal ali que, a gente teve pouco do match com a Karen, que a temporada inteira dos dois.
Achou mal que o Mercenário só apareceu no primeiro e nos 2 últimos episódios? Tá bom, porque agora a gente tem muita mais participação dele dentro da trama. Ele tá muito mais recorrente aqui. Mas vamos aos poucos, né? Começando ali, eu acho que o personagem que foi o destaque aqui, o Wilson Fisk, ele sempre foi, né? Desde a época lá da Netflix, acho que um dos grandes caras ali por trás da série. Porque o Vincent D'Onofrio, que é o ator que faz ele é muito bom. E, cara, ele continua sendo uma das coisas mais fodas dessa série inteira. Ele consegue trazer uma imponência muito grande pro personagem. Ele é um cara que você sente medo olhando pra ele, você consegue sentir a ameaça que ele traz. Mas acho que ele consegue também trazer um lado mais vulnerável do Fisk, que sempre foi muito legal, porque o Fisk, ele é esse cara todo, ele é o rei do crime, mas a série ela sempre dialogou muito, né, que tipo, na visão dele, ele tá fazendo bem pra aquela cidade, ele tá realmente querendo fazer algo melhor. Então, mesmo ele sendo esse cara, o Fisk sempre teve um lado mais humano bem presente assim também. E essa temporada, ela vai trazer um twist que é um dos maiores twists dentro da série e que basicamente vira o Fisk do avesso. Então a gente vai ver um Fisk aqui muito perto de perder a estribeira moral. E quando isso acontecer, aí a gente vai entrar num problema gigantesco, porque não vai ter nada que vai parar o Fisk nesse momento. E a gente vê essa oscilação dentro dele. Esse Fisk que está muito mais vulnerável, um Fisk que está num ponto de perder a estribeira total da situação. E que isso acaba até por trazer mais medo no personagem, porque se o Fisk não tem mais uma condição ali, não tem mais algo que acabe meio que parando ele, não tem nada que ninguém possa fazer para acabar com aquela ameaça. Então, tipo, a gente consegue sentir uma vulnerabilidade dentro do personagem, mas uma imponência enorme também. E isso eu acho que o D'Onofrio entrega muito bem aqui. E pra mim, o final da temporada, eu acho que é o momento que a gente mais vê isso, porque ali é o momento onde a gente vê o Fisk meio que perdendo a estribeira. É o momento em que o Fisk, porra, não tem mais nada a perder, e aí quando ele não tem mais nada a perder, ele vai com tudo. E a gente vê como é esse Fisk, tipo assim, que foda-se, eu já perdi tudo, não tem mais nada a perder. E a gente vê esse cara todo malucado, que pra mim foi uma das coisas mais fodas, né, dessa temporada inteira. A gente vê o Fisk realmente no seu estado mental mais fudido de todos. O Mercenário, né, que é o outro vilão da temporada, eu não sei dizer, né, ele traz ali um negócio bem mais à parte, o Mercenário, eu diria, porque o Mercenário, pelo menos essa versão do Mercenário, é um cachorro sem coleira, né, basicamente. Então, tipo assim, ele vai atacar que der na telha pra ele. Mas eu gosto disso também. Porque o Mercenário, ele é bem aquele estereótipo de personagem bem desequilibrado emocionalmente, mentalmente, assim. Então, a gente vai ver aqui uma parte do Mercenário em que ele tá, de certa forma, arrependido pelos atos que ele fez, mas ele continua todo malucado, ele continua todo maluco. Então, ele tem muito da filosofia, desde os quadrinhos, que eu acho um negócio muito legal dele, que é: ah, eu fiz uma coisa aqui que eu me arrependo muito, realmente não tem perdão para o que eu fiz. Ah, então pra compensar isso eu vou fazer algo pior ainda. O Mercenário, ele segue bem esse tipo de linha, e cara, eu acho que a série consegue trabalhar muito bem isso. O ator dele é muito bom, esse daí é outro que pra mim é destaque desde a época lá da Netflix. E eu acho que ele continua mandando muito bem aqui. Você olha pra cara desse cara e você vê que é um cara completamente maluco, desequilibrado mentalmente. E ele manda, outro que manda muito bem, cara. Esse daí é outro personagem que eu gosto bastante dentro da série. E aí a gente tem a dupla principal, né, que é o Matt e a Karen. E aqui eu acho que é onde a maior parte das críticas dessa temporada vão ficar mais situadas. A maior parte das críticas que eu vi, pelo menos, é que a série não tem muito foco no Demolidor em si, que eu discordo. Acho que o Demolidor, ele tem um arco até que bem bom dentro dessa temporada, porque essa temporada ela vai trabalhar muito a relação entre o Matt e o Fisk, e em como a relação desses dois acaba afetando não só as pessoas em volta deles, mas também a cidade como um todo. Nova York é muito afetada por causa da relação totalmente conturbada desses dois. E aqui a gente tem um momento em que o Matt ele percebe que para ele parar o Fisk, ele tem que parar ele mesmo, de certa forma.
Então eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa jogada dele. Porque a gente já viu o Demolidor meio que passar por tudo. A terceira temporada é sobre o momento em que ele percebe que não dá pra parar o Fisk. Ele tentou o jeito convencional, ele foi lá, prendeu o Fisk, mas assim, ele voltou do mesmo jeito. Então, se ele quer realmente parar o Fisk, ele vai ter que matar ele. E, bom, isso não é exatamente uma opção, né? Isso daí não é algo que seja palpável pro Matt. Ele encontrou um meio alternativo ali pra parar o Fisk, mas ele voltou mesmo assim. Então a gente chega no momento em que o Matt percebe que se ele quer realmente parar o Fisk e não se perder dentro do processo, ele vai ter que escolher entre ele e seus ideais. E o Matt decide manter os seus ideais em prol disso, então é uma coisa bem maneira que eu acho que fazem aqui. E eu gosto muito da forma que trabalham também, né? Por causa dessa relação desses dois aqui, que é um negócio que é construído desde a primeira temporada. É quase como se o Fisk ele fosse um reflexo conturbado do próprio Demolidor. Então os dois acabam sendo muito vinculados, de certa forma. Os dois eles dependem muito um do outro. Então eu acho legal a forma que a série ela trabalha isso, ela entende, né, essa percepção do personagem. Porque eu acho que o grande linear da própria série Demolidor, por inteiro, acaba sendo esse, o Fisk. O Fisk é o que mais desafiou o Demolidor a cruzar essa linha, né, que é a linha do assassinato. Então o Fisk, ele acaba meio que jogando contra tudo que o Demolidor é, tudo que o Demolidor representa. Então eu acabei gostando muito do jeito que a série encontrou, na verdade, de encerrar o arco desses dois. Como se os dois fossem uma coisa só, como se os dois representassem um único problema e se um cai, o outro cai junto. E indo para a parte mais técnica, eu acho que essa série ela deu uma evoluída grande nesse quesito da própria Season 1. Tem várias sequências de batalha aqui que eu considero particularmente muito boas. Tem uma sequência ali no episódio, em plano de sequência, que caralho, que cena foda, tá ligado? Todas as cenas envolvendo o mercenário também eu acho bem legais nessa temporada. São cenas de ação bem ágeis e bem caóticas também, né? Acaba chegando ali num nível de velocidade que você até não consegue entender muito bem o que tá acontecendo dentro de telas. Tão rápido e caótico que tá. E pra mim, acho que tem uma das melhores cenas de toda a série no geral, que acontece no 6º episódio, que é uma luta entre o Demolidor e o Fisk, que é muito boa. Aliás, eu gosto muito como essa cena ela trabalha a sombra, né? Em si, tem uma cena que tipo, a gente vê só a máscara do Demolidor refletida na careca do Fisk, que caralho, que foda, tá ligado? Aliás, uma referência aos próprios quadrinhos essa cena, enfim. E a batalha final também, ela não é exatamente bem coreografada, né? A grande batalha nem é o Demolidor e o Fisk, mas eu acho que mais pela parte de escrita daquela cena, ela acaba ficando um negócio muito denso. Também acho que tem aqui umas viradas de câmeras interessantes, uns ângulos legais que a série usa muito, e como ela própria utiliza da questão da iluminação para representar muitos personagens, então o roxo é sempre muito associado ao mercenário, por exemplo, e o vermelho ao Demolidor. E eu acho que a questão de direção mesmo da série, ela tá muito boa aqui. De destaque eu tenho duas cenas em específico. A primeira é a cena do tribunal no último episódio, entre o Matt e o Fisk. A série meio que vai construindo uma coisa que vai acontecer em certo momento. E enquanto o diálogo ele já vai colocando ali essa ideia em hipótese, a direção ela acaba sendo bem turbulenta, bem caótica, então tipo assim, ela já vai colocando um clímax a mais dentro dessa cena, até o ponto que acontece um negócio que é um negócio que você fica caralho, tá ligado? Eu acho que é talvez o maior ponto de virada da série até agora. E o final, que acontece certa coisa, né, que a gente vê o Fisk meio que perdendo a estribeira de vez. E em contrapartida você tem ali o povo de Nova York meio que se revoltando contra o Fisk ao mesmo tempo. E tem uns planos aéreos bem legais, meio que demonstrando isso, né? Essa questão da revolta, eu achei muito bom isso. Aliás, acaba sendo muito associado a isso, né, que eu falei, que essa luta entre os dois, né, entre o Matt e o Fisk, acaba afetando toda Nova York como um todo, né? Acaba tornando Nova York mais violenta por si. E acaba transmitindo bem a sensação, né, do povo se tornando mais violento, né, o auge da violência atingindo todo o povo de Nova York. Achei legal mesmo. No geral, gostei muito do que foi feito aqui, cara. Realmente foi, pra mim, uma puta temporada, muito melhor que a primeira.
Se a primeira temporada do Born Again, ela voltou, mas ela ainda estava ali um passo atrás das temporadas da Netflix, essa daqui já pra mim voltou com tudo de vez. Aqui já não tem mais essa de, talvez a gente esteja tendo uma versão inferior que a gente viu lá na Netflix. Pra mim, essa temporada foi até melhor que a primeira da Netflix. Assim, né? É que pra mim eu tenho essa opinião, que eu gosto mais da segunda temporada que a primeira. Pra mim, o Demolidor da Netflix é uma crescente, né? Pra mim é 3-2-1, né? Em questão ali do ranking das temporadas. Eu não acho que essa seja melhor que a segunda da Netflix, mas eu gostei mais que a da primeira. Então, porra, pra mim é uma evolução gradual, cara. Eu tô gostando muito o caminho que a série foi trilhando aqui. Se for seguir esse caminho também, né? A terceira provavelmente vai ser ainda melhor. Tem uns pontos que eu esqueci de comentar, na verdade, né? A personagem da Jessica Jones, que ela volta aqui. Na verdade, eu acho que a presença da Jessica é mais pra preparar terreno pra próxima temporada. Porque a próxima temporada vai ter, né, os defensores, pá, então... mas acho que pra isso que a personagem tá aqui, não tem uma questão de escrita ali muito relevante pra ela, não. O personagem do Matt Lillard, né, que é um ator que eu gosto bastante, também tá presente na série, que ele faz um papel ali meio que um cara ali dentro do mundo do crime, que tem uns contatos ali, ele sabe mover umas coisas, é um cara inteligente ali dentro daquele mundo, e o Fisk precisa da ajuda dele em certo momento da temporada. Eu gostei bastante da presença dele. Tem um debate, né, sobre se ele é ou não um bom ator. Eu sempre gostei muito da atuação dele, até nos filmes do FNAF, que eu acho uma merda. Eu sempre destaquei que ele sempre foi uma exceção a isso, que ele sempre trabalhou muito bem até naqueles filmes. Eu gosto muito do trabalho dele aqui também. E um último detalhe que eu acho legal também, mas é como essa temporada ela trabalha o lado católico do Matt, né? A gente não tem aqui uma coisa tão presente quanto era nas séries da Netflix, porque lá realmente... Você discutia muito essa questão do Matt, né, com a questão ali dele ser católico, né, então a questão, né, dele não matar, por exemplo, né, sobre o Demolidor, né, que a própria existência do Demolidor é o que? É o demônio que ele joga pra fora dele, né, por isso que é o demônio de Hell's Kitchen. Enfim, a série ela traz essas questões ali muito dentro dela, que eu acho muito legal, e aqui a gente já não tem essa questão presente, mas... É sempre legal quando você tem uma cena do Matt dentro de uma igreja, por exemplo, porque é quase como se fosse tipo, um ponto de conforto pra ele, né? Quando ele tem que escapar ali da galera do Fisk, junto do mercenário, ele vai pra uma igreja, porque é exatamente o lugar onde ele se sente seguro, sabe? Eu gosto desses pequenos detalhes assim. E o próprio traje preto, cara, que pra mim é o melhor traje do Demolidor em live action de todos. Puta traje bonito, puta traje da hora, cara. Realmente gostei muito... desse traje aqui. E um detalhe bem legal é que ele vai se degradando durante a temporada, né? Então, tipo, no começo da temporada o traje tá de um jeito, no final ele tá de outro, então é legal, eu gostei dessa sacada. Mas enfim, eu acho que eu já comentei bastante aqui sobre a série. Vai ficar um vídeo até um pouco longo, eu acho. Mas foi realmente uma puta surpresa pra mim, porque eu já tinha gostado da primeira temporada do Born Again, mas ainda pra mim tinha que porra, a Disney trabalhando em cima do Demolidor. Não vai chegar ao que era Netflix mesmo, né? E pra mim até superou uma das temporadas da Netflix, a mais fraca, na minha opinião, claro. Mas ainda superou, então, cara, fico muito feliz com o resultado da série. E pra eu falar pra vocês que, pra mim, foi melhor que uma temporada da, pra mim, melhor série que eu já vi, né? Pelo menos a minha favorita. É porque realmente eu gostei bastante do negócio. Então, nota final aqui pra essa temporada do Demolidor eu dou 10. Fazia tempo, né, que eu não dava 10 pra alguma produção, mas acho que chegou a hora, família. Finalmente aqui chegamos à produção nota 10 do ano. E eu espero que a gente só vai melhorar a partir de agora. Enfim, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Se inscreva no canal, dá like, compartilha sempre aqui pra gente poder continuar. Então, até família. Até, valeu, falou e tchau.